Números capítulo 21. Chegamos ao capítulo 21 de Números. Vamos abrir a palavra de Deus, por favor. Tomaremos apenas os 9 primeiros versículos nesta noite. Os 9 primeiros versículos, eles trazem para nós uma narrativa impressionante, uma história impressionante da jornada do povo de Deus pelo deserto. Na última vez que estivemos juntos estudando o livro de Números, examinamos a passagem anterior, uma história extremamente triste e comovente, que tratou da vida de Moisés e dos seus. Em meio às árduas demandas de liderança no deserto, Moisés então sofreria a dor do luto pela perda, primeiramente de sua irmã Miriam, depois enfrentando mais uma vez forte oposição e reclamações do povo de Israel, intensa frustração devido ao espírito de rebeldia da parte deles, o que o levou a uma perda de paciência que custou a ele a entrada na terra da promessa, porque a sua impaciência com a reclamação do povo fez com que ele desobedecesse publicamente a Deus. E ele fez isso e o desrespeitou. Então, nós temos na sequência, em Números 20, Moisés mais uma vez vivenciando a dor do luto, segundo luto familiar, com a morte do seu irmão Arão. E a subsequente transferência do sacerdócio de Arão para Eleazar. A propósito, irmãos, quando refletimos sobre Números 20, nós encontramos grande fonte de encorajamento direto na própria luta que vimos na história de Moisés. Talvez nesta noite você esteja aqui e pessoalmente se encontre desanimado por causa de suas próprias expectativas. Elas têm sido irreais sobre o que significa ser um cristão ou viver a vida cristã, o que significa lutar o bom combate da fé. Talvez você pense que os verdadeiros heróis cristãos, eles têm casamentos e vidas familiares ininterruptamente felizes, são completamente unidos de coração e alma, e que enquanto servem ou ministram as pessoas, eles nunca enfrentam oposição. Ou, se enfrentam oposição, sempre ela vem do mundo ou de Satanás, mas nunca de dentro de sua casa, de sua própria família, de seus amigos, colegas cristãos, lutas internas da sua própria alma ou contra o seu próprio pecado. A passagem então de Números 20, e por isso que eu recomendei aos irmãos que não deixassem de vê-la, se caso tivessem perdido, é que ela traz grande ânimo para aqueles que pensavam assim, ou ainda pensam assim. Lá nós encontramos um servo de Deus, um dos homens mais importantes na história do povo de Deus, Moisés, com muitos problemas em sua casa. Problemas vindos das próprias pessoas também a quem ele servia, e ainda assim, ele vai lutar fielmente o bom combate. Talvez você se sinta desanimado porque suas experiências são como as de Moisés, mas então você pensa que se estivesse de alguma forma fazendo tudo direito, você não estaria sofrendo como Moisés sofreu. Mas a Bíblia vai nos mostrar, especialmente a narrativa de Números, que Moisés caminhou fielmente com o Senhor, e ele aprendeu com o Senhor a enfrentar todos os desafios da vida. Então nós aprendemos muito com Números, e a passagem anterior, ela nos prepara para o que nós vamos ver hoje, porque ela nos ensina, através da morte de Miriam, da morte de Arão, e depois do que o Senhor falou a Moisés, você também vai morrer e não vai entrar na terra, que a santidade de Deus e a sua justiça apresentam a nós um padrão imutável, inflexível. A recusa dos edomitas em permitir que Israel passasse pela terra, e a sequência da história, não apenas configura o que nós vamos encontrar hoje à noite, mas também vai revelar um problema antigo na própria família do patriarca Abraão, o que traria depois problemas
para o futuro nacional de Edom, com julgamentos que veríamos nos livros proféticos de Amós e de Obadias. Mas ao mesmo tempo, irmãos, a graça de Deus em reunir Arão ao seu povo nos lembra algo maravilhosamente glorioso. Apesar dos pecados de Arão, Deus então vai dizer que ele iria morrer, mas vai contá-lo entre aqueles que pertenciam ao seu povo na hora de sua morte. A passagem então, acima de tudo, aponta para Jesus Cristo. Ele é aquela rocha que estava no deserto. Ele é aquele que concede o rio da vida e que nos dá um descanso que Moisés não pôde dar. E a grande lição impressionante com tudo isso foi que nem Miriam, ainda que tenha sido uma grande mulher, nem Arão ou Moisés, grandes servos de Deus, conduziriam o povo na conquista da terra de Canaã, mas um homem chamado Josué. O mesmo nome que seria dado ao Josué da nossa salvação, Yeshua, Jesus. Bem, o que é que nós vamos ver então hoje no capítulo 21, pelo menos nos 9 primeiros versículos deste grande capítulo? Ele vai começar com um desafio mortal e uma vitória gloriosa. Ele vai prosseguir com um lamento, uma queixa e uma murmuração, bastante familiares para aqueles que estão estudando comigo o livro de Números, por parte do povo de Deus, o julgamento divino sendo revelado novamente, mas também, mais uma vez, a revelação de uma salvação graciosa. E ao longo do caminho, nós vamos aprender uma verdade extremamente importante sobre o que é fé salvadora. Então vamos olhar para Números 21, eu peço a atenção dos irmãos, lerei os versículos de 1 a 9. Ouvindo o cananeu, rei de Arade, que habitava no Neguebe, que Israel vinha pelo caminho de Atarim, pelejou contra Israel e levou alguns deles cativos. Então Israel fez voto ao Senhor, dizendo: se de fato entregares este povo nas minhas mãos, destruirei totalmente as suas cidades. Ouviu, pois, o Senhor a voz de Israel e lhe entregou os cananeus. Os israelitas os destruíram totalmente, a eles e as suas cidades, e aquele lugar se chamou Hormá. Então partiram do monte Hor, pelo caminho do mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Porém o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizestes subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? E a nossa alma tem fastio deste pão vil. Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras, que mordiam o povo, e morreram muitos do povo de Israel. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Veja que depois da vitória em Hormá, nós poderíamos esperar que o povo de Israel fosse exultantemente grato e reconhecesse uma certa fórmula para a vitória em relação aos cananeus, os seus adversários. Primeiro, ore. Segundo, faça o que Deus ordenar a você. Terceiro, experimente vitória sobre os seus inimigos. E quarto, louve a Deus em gratidão pela vitória. Mas o que parecia, irmãos, um aparentemente avivamento e uma sequência de passos ou uma fórmula bíblica para a vitória sobre os seus inimigos, não foi o que aconteceu. Deus concedeu vitória depois que eles apresentassem uma oração ao Senhor por meio de um voto, mas logo o povo de Israel revelaria o que estava dentro de seu coração. Eles não eram gratos a Deus.
Eles não viraram a página depois dos últimos acontecimentos resultantes por sua desobediência. Eles ainda não haviam descoberto o que era andar corretamente com Deus no deserto. Não, irmãos, Israel teria que contornar Edom por um território árido, e ao passar por este território deserto, Israel fez o que já havia feito tantas vezes antes. Israel agiria mais uma vez como um disco arranhado. Murmuração, reclamação, murmuração. O povo ficou impaciente, como vocês acabaram de ler comigo, e passou a reclamar. 3.000 anos depois, um homem chamado Thomas Edward Lawrence, conhecido como Lawrence das Arábias. Lawrence foi um oficial britânico, um arqueólogo, um diplomata e escritor que se destacou por seu papel na famosa revolta árabe durante a Primeira Guerra Mundial contra o Império Otomano, muçulmano. Ele escreveu um famoso livro que se tornaria um clássico de literatura de guerra e também de prosa no século passado, o chamado Sete Pilares de Sabedoria. Pois bem, no início do século passado, cerca de 3.300 anos depois de Moisés e dos filhos de Israel terem passado pelo mesmo lugar no deserto, Lawrence ele vai dar um relato interessante a respeito desse lugar. Abre aspas, este é um lugar de desesperança e tristeza mais profundos do que todo o deserto aberto que já atravessamos. Havia algo sinistro, continua Lawrence das Arábias, algo ativamente maligno nesta terra devotada a cobras, onde proliferam água salgada, palmeiras e arbustos áridos que não servem nem para pasto, nem para lenha. De fato, irmãos, Lawrence das Arábias descreve da mesma maneira que a Bíblia descreve o mesmo lugar no mesmo deserto e o que é encontrado ainda hoje. Um lugar de muitas víboras, serpentes chamadas cobras de capuz ou najas, como nós conhecemos, cobras negras em grande número, tanto que os guerreiros que estavam com Lawrence, eles ficaram com medo durante a noite. Como a maioria andava descalço, com cobras espalhadas pela areia do deserto, até mesmo os homens mais corajosos, relata Lawrence, ficaram desanimados diante de uma grande multidão de serpentes venenosas. Por essa razão, não esqueçam, Israel murmuraria mais uma vez. Agora voltem para a passagem e observem como ela é interessante, porque eu creio que é uma das passagens que mais atesta na Escritura a própria veracidade do homem para mim. Porque, irmãos, em certo nível, poderíamos pensar que Israel certamente, ou de certo, teria aprendido a lição. Porque quantas vezes eles reclamariam? Será que não apareceria mais nada novo quanto a material de registro da história do povo de Israel? Entretanto, veja que eles repetem a mesma coisa, o que era natural aos seus corações, e quanto mais eles faziam isso, eles revelavam na verdade quem de fato eu sou. Porque esta passagem atesta que a Bíblia é de fato a palavra de Deus, porque esta passagem fala sobre mim, ela fala sobre o meu pecado, ela fala sobre você e sobre o seu pecado, porque no tocante ao pecado, o homem nunca será tão criativo. Ele sempre fará a mesma coisa. Ele sempre voltará repetidamente aos mesmos padrões. E por essa razão, meus irmãos, a passagem de hoje fala ao nosso coração a respeito da veracidade da Bíblia, porque descreve o pecado como ele é. Seus padrões e hábitos pecaminosos são os mesmos no meu coração, no coração de vocês, como foi no coração dos israelitas. Mas 4 verdades eu gostaria que você observasse nesta noite, estudando comigo os primeiros 9 versículos desta grande passagem. A primeira delas, nos versos de 4 a 5, nós veremos algo a respeito da gravidade do pecado de Israel. A segunda, no versículo 6, a sequência ou o resultado do grave pecado de Israel, o juízo de Deus.
Terceira verdade, verso 7, a resposta do povo ao juízo de Deus por conta do pecado de Israel. E então, nos versículos finais, 8 e 9, a misericordiosa provisão de Deus para o seu próprio povo. Primeira verdade, então, vamos ver o pecado de Israel novamente aqui no texto. Observem que Israel desonra a Deus novamente. Israel praticamente blasfema contra Deus nesta passagem. O povo de Israel é ingrato diante da extraordinária generosidade e provisão de Deus para eles. É o que Números 21 registra. E nós vemos um pouco aqui da gravidade do pecado do povo. Observem versículos 4 e 5 mais uma vez. Eles partiram do Monte Or, pelo caminho do Mar Vermelho, a rodear a terra de Edom. Lembrem-se, porque os edomitas não deram passagem a eles, está registrado no capítulo anterior. Porém, o povo se tornou impaciente no caminho. E o povo falou contra Deus e contra Moisés: por que nos fizeste subir do Egito, para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água? Vocês percebem como é repetitivo o pecado do povo de Israel, assim como o nosso pecado também é? Não há novidade. Eles tornam a pecar da mesma maneira. A murmuração deles traz as mesmas queixas. E eles concluem ainda dizendo que a alma deles estava fastiosa do maná. Observem como eles chamaram o maná: pão vil, pão imprestável, pão do céu, meus irmãos. Foi assim que eles chamaram o maná celestial. O que foi que Israel então fez com este pecado tão grave? Primeiro, revelou a sua impaciência. Notem, ela é compreensível, porém ela não é aceitável. Se eles pudessem passar pela terra de Edom, Israel não era tão distante, ou Canaã, perdão, não seria tão distante para Israel. Se Edom, irmão de Jacó, tivesse permitido passagem, lembre, os edomitas são descendentes de Esaú, irmão de Jacó, os israelitas descendentes de Jacó, eles já estariam em pouco tempo na terra de Canaã. Se pudéssemos ir, mas eles não podiam ir por esse caminho. Então, eles precisaram percorrer um caminho longo, eles precisaram passar por uma região muito difícil. Lembrem-se do relato de Lawrence das Arábias, cheio de serpentes venenosas, cobras perigosas, que até os guerreiros, os soldados mais valentes ficaram com medo. E então, esse contorno difícil era necessário para que eles chegassem à terra prometida. Por isso eu digo, irmãos, que é compreensível a impaciência, embora seja indesculpável. Afinal, veja que esse comportamento dos israelitas, ou essa situação, ela foi provocada por eles mesmos. Vocês lembram? O Senhor mandou espias à terra, e os israelitas preferiram dar ouvido à maioria daqueles que foram covardes, tiveram medo, não confiaram na palavra de Deus. 2 espias foram fiéis, Josué e Calebe, mas os filhos de Israel seguiram a maioria dos espias covardes e desobedientes. E o que foi que isso gerou? Confusão. A confusão que surge após a rejeição da ordem de Deus para que entrassem na terra da promessa da maneira correta, corajosamente, pela fé, e tomassem posse do que Deus já havia lhes dado, provocou tudo isso. Ou seja, aquilo que eles estavam enfrentando era resultado do pecado deles. Então, embora fosse compreensível que eles estivessem impacientes, isso era imperdoável. Eles não confiaram em Deus. Thomas Watson, puritano, século 17, ele escreveu o seguinte em sua famosa obra, A Arte do Divino Contentamento. Watson disse: a murmuração é uma queixa contra a sabedoria de Deus.
como se ele não soubesse o que é melhor para nós. O coração murmurador acusa Deus de má administração. Era o que eles estavam fazendo. Mas observem que também eles vão falar ou se dirigir a Deus e a Moisés de forma profana, desrespeitosa e irreverente. Quem essas pessoas pensam que são? Moisés era o mediador, pessoalmente designado para Deus, e Deus, vocês sabem, Deus é Deus. Mas eles vão desrespeitar a Deus e ao servo que Deus colocou para conduzir o povo na peregrinação pelo deserto, no êxodo pelo deserto até a terra da promessa. Ele é o Deus que os tirou da terra do Egito. Ele é o Deus que abriu o mar vermelho, e agora eles estão falando novamente contra ele, e estão falando contra Moisés. E veja como isso fala sobre nós, porque é claro, a gente nunca fez isso, né? Nós nunca questionamos a Deus, nunca jogamos a pergunta de volta para ele: que estás fazendo exatamente, Senhor? A gente nunca fez isso. Veja que o que está acontecendo aqui é uma lição importante para nós nesta noite, porque por vezes nós acreditamos que não é possível que isso se passe em nossa vida. Por vezes nós pensamos que nunca questionaremos a maneira como Deus, Ele tem provido para nós, mediado sua palavra para nós. Mas é o que está acontecendo aqui. Os israelitas falam de forma profana, desrespeitosa e irreverente contra Deus e contra o seu servo Moisés. John Owen, em sua exposição aos Hebreus, ou a carta dos Hebreus, ele disse assim: a murmuração dos israelitas não era apenas contra Moisés, mas contra Deus. Quando os homens murmuram contra os meios, conclui Owen, murmuram contra o fim último, o próprio Deus. Mas também, veja que eles têm a audácia de questionar o plano de redenção divino. Basicamente, eles vão acusar a Deus de ter um péssimo plano. Irmãos, isso é muita audácia. Veja como eles falam contra Deus e contra Moisés. Por que, verso 5, nos fizestes subir do Egito? Para que morramos neste deserto, onde não há pão nem água. Veja, em outras palavras, o Senhor tem um plano ruim, Deus, para nós, é o que eles estão dizendo. Este não é um bom plano, não é um bom caminho, não é uma boa trilha pelo deserto. Era melhor que o Senhor tivesse nos deixado no Egito. Jeremiah Burroughs, ele fala em sua obra A Joia Rara do Contentamento Cristão o seguinte: a murmuração é a voz da incredulidade. É o coração dizendo que Deus errou no caminho que escolheu para nós. Mas eles também, irmãos, duvidaram da capacidade de Deus de sustentá-los no deserto. Veja, eles vão dizer no final: neste deserto, verso 5, onde não há pão nem água, e a nossa alma tem fastio deste pão vil. Eles não ficaram sem água. No capítulo anterior, a rocha ferida pelo cajado de Moisés jorrou água para alimentar milhares de homens, mulheres, crianças e os animais. Deus forneceu água para eles. Eles nunca morreriam de sede. Pão vil, eles estavam se referindo, assim como eu disse aos irmãos introdutoriamente, ao pão do céu. Deus sempre forneceu alimento para os israelitas comerem. Ele trouxe codornas para que eles pudessem ter carne. Mas o que é que eles estavam dizendo? Nem temos comida, nem temos água aqui. Eles estavam duvidando da capacidade de Deus prover o sustento de seu povo. Veja, irmãos, essa atitude foi extremamente ousada e fez com que eles também
e de forma ingrata, denegrissem a provisão de Deus para eles no deserto. Eles vão dizer, em outras palavras, nós detestamos esta comida inútil. É como um filho que, após ver a comida posta na mesa, ele se esquece da provisão divina para a casa de seus pais. O trabalho de seu pai para botar comida na mesa, a dedicação de sua mãe de preparar a comida para os filhos, e ele rejeita essa comida e ele diz que ela não presta. É a mesma atitude de um homem quando rejeita a comida feita por sua esposa, dizendo que é uma comida imprestável. Lembrem-se, irmãos, para onde esta comida seria levada antes que os filhos de Israel entrassem na terra da promessa? 3 elementos importantes deveriam estar dentro da arca da aliança para que o povo não esquecesse essas coisas: as tábuas da lei, contendo as 10 palavras de Deus, o cajado de Moisés que floresceu naquele desafio quanto à sua autoridade, e o pão do céu, o maná, o único lugar onde o pão não estragou e ficou na arca da aliança até o dia em que o templo de Jerusalém seria destruído. Foi o pão que eles estavam dizendo não prestava para nutri-los. De forma ingrata, eles denegriram a provisão de Deus para eles no deserto. Richard Baxter certa vez escreveu o seguinte: Baxter disse: corações murmuradores nunca estarão satisfeitos, mesmo que caia maná do céu. Vou repetir. Puritano Baxter escreveu, esse é o diretório cristão, o famoso diretório cristão: corações murmuradores nunca estarão satisfeitos, mesmo que caia maná do céu. E sabe por quê? Baxter conclui: pois o problema não está na provisão, o problema está no orgulho da alma. Pode cair maná do céu, mas uma alma orgulhosa nunca será agradecida e nunca estará satisfeita pela provisão divina. Então o que eles fazem? Eles não reconhecem o poder de Deus, eles não apreciam sua generosidade, eles não reconhecem sua misericórdia, eles não aceitam sua soberania, eles não confiam em sua palavra, tudo isso em um só lugar. Por isso eu disse como tudo isso revela a gravidade do pecado deles. Mas, meus irmãos, lembrem-se, isso acontece também toda vez que nós pecamos. Toda vez que pecamos, nós fazemos a mesma coisa. Cada vez que pecamos, cada vez que decidimos que faremos do nosso jeito e dando o jeito de Deus, estamos fazendo exatamente a mesma coisa que o povo de Israel. Portanto, não sejamos precipitados em apontar o dedo para eles, até perceber que quando fazemos as coisas do nosso jeito, estamos fazendo a mesma coisa que eles, cometendo o mesmo pecado grave. Qual então é o resumo de tudo isso? Aonde está a gravidade do pecado dos israelitas? Eles estavam desonrando ao Deus que os salvou com mão poderosa e estava santificando a alma deles pela peregrinação no deserto. Mas a desonra a Deus, irmãos, em segundo lugar, ela precede o juízo de Deus. Segundo ponto, então, do sermão desta noite fala sobre o julgamento de Deus. E você vai ver isso no verso 6. Novamente, qual o resultado da murmuração? Então o Senhor mandou entre o povo serpentes abrasadoras que mordiam o povo e morreram muitos do povo de Israel. Eu gosto muito da ilustração que Charles Spurgeon usa quando prega sobre esta passagem. E eu já citei ela algumas vezes para vocês. Ele conta um período ou um momento da história do Império Romano em que César resolveu dar uma grande festa a um deus chamado Júpiter, um falso deus romano. E ele mandou então que a cidade de Roma fosse toda
fosse que acendesse por toda a cidade várias tochas, para que ela ficasse bonita e bem iluminada à noite, em homenagem a Júpiter. Porém, de repente, uma forte chuva caiu sobre Roma, e todas as tochas se apagaram. E o imperador então, César, ele ficou irado com aquela circunstância. Ele chamou todos os seus arqueiros e ele mandou que atirassem flechas na escuridão contra Júpiter, direcionadas para os céus. E aí então, Spurgeon aplica dizendo que esse é o resultado de toda a murmuração. Como é que você atira flechas para os céus na escuridão? Você não sabe onde elas cairão quando retornarem. A história então narra que essas flechas elas voltam, e muitos soldados romanos naquela noite, muitos arqueiros romanos naquela noite morreram, porque a murmuração do cristão é como atirar flechas aos céus na escuridão, esperando o resultado para ver o que é que acontece. Deus então vai julgar o povo de Israel, e ele vai mandar entre o povo serpentes abrasadoras. Notem, o povo peca, ele peca ao reclamar da adversidade das circunstâncias, da provação pela qual passava, e então o que Deus faz? Deus envia mais provação. Eles estão reclamando das dificuldades, Deus vai mandar mais dificuldades. O povo de Deus diz: as coisas estão ruins, e Deus responde: ah é, elas estão ruins? Vocês querem ver quão ruins as coisas podem ficar? Vocês acham que elas não irão piorar? Então vejam o que eu vou fazer. Eles reclamam de Deus por causa das dificuldades, e Deus então envia julgamento sobre eles. Lembrem-se, irmãos, como tudo isso é muito sério. Observem que essa atitude do povo era testando a Deus quanto à sua fidelidade, poder, sabedoria, soberania e provisão. Deus então vai trazer grandes dificuldades, maiores dificuldades ainda para um povo murmurador. Veja, irmãos, às vezes nós só aprendemos as lições em meio às provações quando elas, enquanto pequenas, se tornam maiores. Deixa eu explicar isso de uma maneira bem simples. Me vem à memória agora a maneira como eu fui criado em minha casa, e por vezes eu era encorajado por minha mãe durante a minha infância. E quando eu me recusava a fazer alguma coisa que ela mandava, ela dizia: filho, nós podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. Você precisa escolher o que você quer. O jeito difícil sempre implicaria em uma correção dolorosa por causa da minha desobediência. Eu deveria fazer o que minha mãe estava mandando eu fazer, mas a escolha era: eu faria isso do jeito difícil ou do jeito fácil. É o que está acontecendo com Israel aqui no deserto. De um jeito ou de outro, eles iriam fazer o que Deus estava mandando fazer. A grande questão era: eles iriam fazer do jeito mais fácil ou do jeito mais difícil? Eles escolheram o jeito mais difícil. Por vezes, irmãos, a lição que deveríamos aprender em meio a pequenas provações só serão aprendidas por nós enfrentando maiores provações. Observem, a ironia disso tudo é que as queixas dos israelitas sobre a adversidade enfrentada não os conduziriam ao alívio delas, mas a uma adversidade ainda maior, quando o juízo de Deus, justo, com razão, veio sobre eles por conta da gravidade de seus pecados. De que adianta então a nossa ansiedade e preocupação? De que serve a nossa constante reclamação, o nosso constante suspirar sobre as diversas provações da vida? De que serve simplesmente nos arrependermos da situação
ou lamentarmos cada coisa difícil que surge sem qualquer confiança e dependência na palavra de Deus. Irmãos, nossas cruzes e provações, as duras providências que surgem em nossas vidas, só se tornam mais pesadas se tudo o que sentimos é amargura por elas. Quanto mais reclamamos, mais sofremos. As adversidades menores, elas se tornam maiores para nós. Flavel disse certa vez sobre isso em sua obra O Mistério da Providência. Quando o juízo de Deus cai, não é sem causa, mas sempre conforme a sua justiça e sabedoria. As serpentes abrasadoras não eram crueldade, mas correção santa. Às vezes, irmãos, as lições que deveríamos aprender em provações menores só serão aprendidas em provações maiores. Às vezes, nossas próprias queixas por conta da adversidade só nos levam a adversidades ainda maiores. E as provações que enfrentamos não são aliviadas, elas se tornam mais pesadas. Ratá Siraf é o nome da serpente aqui dada por Moisés, porque a sua picada queimava antes de matar. Existem algumas serpentes que provocam essa dor quando elas mordem um homem. É justamente o que Deus então envia para um povo murmurador. Ele não mandou água porque eles tinham água. Ele não mandou o pão porque eles tinham pão. Ele não mudaria o curso da história porque eles não iriam frustrar os seus planos. Mas ele mais uma vez o julgaria para santificá-los, ensiná-los. Ele vai mandar serpentes abrasadoras que mordiam o povo, e muitos do povo de Israel morreriam naquele dia. Não desprezes os juízos de Deus, portanto, escreveu William Gurnall, pois eles são como as serpentes de números, ardentes, letais, porém com um propósito. Todo juízo, escreveu William Gurnall, é um sermão pregado pela mão de Deus. Todo juízo é um sermão pregado pela mão de Deus. O pecado do povo é grave, o julgamento de Deus vem sobre ele. Em terceiro lugar, o povo responde ao julgamento de Deus. Verso 7. Veio o povo a Moisés e disse: havemos pecado, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Então Moisés orou pelo povo. O justo juízo de Deus vem sobre o povo na forma de serpentes abrasadoras, cobras venenosas, e muitos morrem dentre o povo de Israel. Isso então levou o povo a uma resposta extraordinária. A resposta do povo foi arrependimento e fé. Eles oram a Deus. Na verdade, no primeiro momento, quando eles vão combater o povo cananeu, porque levou alguns dos israelitas cativos, eles nem buscaram a Moisés, eles intercederam direto a Deus. Isso revelou uma certa autoconfiança, porque Deus deu a vitória a eles e de repente eles voltaram a murmurar, fato. Mas agora observem, eles vão buscar a Deus arrependidos em oração, mas eles vão pedir que Moisés, o mediador, fizesse isso. Essa terceira verdade, irmãos, então, que eu quero que você veja comigo na passagem de hoje, nos mostra o resultado daquilo que Deus então fez com o povo, trazendo juízo sobre ele. Deus, em sua misericórdia, usou essa adversidade maior para mover a alma do povo ao arrependimento e à oração. Observem, o fato de eles reconhecerem seu pecado, de buscarem um perdão divino, de irem ao mediador Moisés pessoalmente, reconhecendo que ele foi designado por Deus,
e pedirem por sua intercessão, é um indicativo de que Deus, em sua misericórdia, usa até mesmo a provação para o bem espiritual de seus filhos. Não desprezem, irmãos, então, o momento em que a adversidade, ela possa estar apertando e ela possa estar em sua casa, ou em sua vida, ou no meio da igreja, pois Deus usa até mesmo a adversidade para o bem-estar de seu povo. O povo de Deus tropeça, escreveu Richard Baxter, mas o arrependimento traz de volta. A língua que murmurou, agora clama por misericórdia. Este é o milagre da graça. Assim que eles respondem então com arrependimento e oração, Deus vai ensiná-los que a provação ela é utilizada para pressionar o coração do homem a ponto de que ele reconheça sua necessidade da graça. Eles responderam à sua necessidade com arrependimento pelo pecado praticado. Eles vão confessar especificamente seu pecado. Por isso que nós temos aprendido, irmãos, nossas orações precisam ser claras, objetivas, diretas. Veja, mais uma vez, no verso de número 7, eles vão dizer o que fizeram de mal. Havemos pecado. Primeiro, e eles vão dizer o que fizeram, porque temos falado contra o Senhor e contra ti. Eles reconhecem que a razão por que eles estavam morrendo é porque eles afrontaram a Deus e afrontaram a Moisés. Observem que quando eles dizem pecamos, eles são bem específicos em reconhecer o motivo do pecado. Falei contra o Senhor, falei contra você, Moisés. Eles reconhecem que Moisés é o mediador designado por Deus. Mais uma vez, olhem o verso 7. Ora ao Senhor que tire de nós as serpentes. Eles vão pedir a Moisés para fazer isso por eles. E aqui, irmãos, nesta última frase do verso 7, eles reconhecem que somente Deus poderia aliviar o sofrimento deles. Somente Deus poderia dar o alívio que eles precisavam. Portanto, o Senhor Deus usou essa provação para mover o coração do seu povo ao arrependimento e à súplica. Um teólogo congregacional escocês chamado Peter Taylor Forsyth, há muitos anos ele refletiu sobre como Deus usa as provações na vida do crente para atraí-lo a si mesmo. Forsyth então fala de uma ilustração bem interessante, a ilustração de um carpinteiro. Veja o que ele disse. O carpinteiro, ao colar duas tábuas, as mantém firmemente presas até que o cimento seque. Assim também ocorre com nossas calamidades, depressões, decepções. Elas nos esmagam até nos colocarem em contato mais íntimo com Deus. Continua Forsyth. A pressão é mantida até que a união da alma com Deus esteja firmada. Deus, como um carpinteiro divino, nos aperta contra si nas provações, até que fiquemos colados nele. As provações, elas servem para isso. Deus vai pressionar Israel com tanta força, meus irmãos, nessa provação, quando ele enviou as serpentes abrasadoras, que não poderia haver nenhum outro resultado, senão que eles corressem para ele, rolassem nele, e dissessem: nós temos pecado contra ti, Senhor, e contra Moisés. Oh Moisés, ora por nós, a fim de que esse mal ele cesse. Haveria uma maneira mais fácil de fazer isso. Lembrem-se, eles escolheram o caminho mais difícil. É o que muitas vezes nós fazemos quando nos consideramos melhores do que Deus. Eles escolheram o caminho mais difícil, repito, mas o que foi que Deus fez mais uma vez? Em sua misericórdia,
ele os levou a correr para ele, colar nele e pedir ajuda. A dor, às vezes, que enfrentamos, as adversidades e provações pelas quais passamos, por vezes Deus as permite para que nós voltemos a orar juntos, para que as reuniões de oração elas sejam tão vibrantes e frequentes como no passado elas já foram, para que reconheçamos que sem Deus nada somos, sem Ele nada podemos fazer. Quarto e último lugar, nós vemos algo sobre a provisão de misericórdia de Deus. Veja, no verso 7, final do verso 7, versos 8 e 9. Então Moisés orou pelo povo. Disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Em sua obra Comunhão com Deus, John Owen escreveu certa vez o seguinte, ele escreveu: não há verdadeira restauração sem confissão. O arrependimento do povo no deserto, escreveu Owen, mostra que mesmo sob juízo, Deus abre espaço para a reconciliação. Então o que é que nós vemos aqui? A misericordiosa provisão de Deus. O quarto e último ponto fala sobre essa provisão misericordiosa de Deus, irmãos. Observem, a vida por apenas um olhar. No verso 7, Moisés ora pelo povo. No verso 8, o Senhor então começa a falar a Moisés. E observem pelo menos algumas coisas aqui. A primeira, Deus oferece uma solução para esta situação cuja eficácia não tem explicação humana. As pessoas estavam morrendo pela mordedura de cobras venenosas. E Deus manda que uma cobra venenosa, semelhante às que estavam na terra ou na areia do deserto, fosse então construída, esculpida, hasteada e ficasse no meio do acampamento. Quem fixasse seus olhos nela, então, quando picado pela cobra venenosa, não morreria. Alguns comentam essa passagem, alguns arqueólogos também falam sobre isso, empolgados em suas discussões sobre por que Deus escolheu justamente uma serpente de bronze em uma haste como a solução para este gravíssimo pecado de Israel. Alguns dentre eles apontam, por exemplo, uma descoberta em Quemá, perto desta área, onde havia um antigo santuário midianita, onde existia uma serpente de bronze em uma haste. Outros, como Currid, apontam que em Israel teria havido uma experiência com pessoas que adoravam serpentes. Em que lugar? Na terra do Egito, para onde eles queriam voltar. O que os filhos de Israel estavam reclamando? Senhor, por que nos tiraste deste lugar maravilhoso, o Egito, e nos trouxestes para morrer justamente neste deserto? Então, de repente, em busca de salvação, em vez de olharem para uma cobra que adoram, os israelitas agora se viam orando para uma imagem de cobras espalhadas pelo deserto que os matava. E Deus então agora os faria olhar para essa mesma cobra em busca de salvação para as suas próprias vidas. Então, simultaneamente, provavelmente o que aconteceu? O Senhor estava esfregando na própria cara dos israelitas aquele falso Deus que eles tanto adoraram no Egito, e ao mesmo tempo
ele estava fazendo isso lembrando o desejo deles de voltar para o Egito e voltar para toda essa idolatria. Mas seja qual for, irmãos, o caso, a pergunta ainda permanece: por que uma serpente de bronze como sinal? Por que Deus fez isso? Observem, primeiramente, o que está na haste? Uma serpente, fato. O que as cobras estavam fazendo ali? Elas estavam matando pessoas. E por que elas estavam matando pessoas? Por conta do juízo de Deus. E a serpente de bronze na haste era uma imagem do quê? Era uma imagem do juízo de Deus sobre Israel por seus pecados. Ela estava bem ali, para que eles não esquecessem o motivo por que eles estavam morrendo. Segundo, não é interessante notar, irmãos, que em outros sacrifícios estabelecidos por Deus, quando o representante estava sendo preparado para ser morto, o sacrifício, em lugar dos pecados do povo, o que é que o representante ou o chefe da família deveria fazer? Ele precisaria tocar no sacrifício que o representava. Vocês lembram? Aquela ovelhinha deveria ser criada desde pequena na casa deles. Quando atingisse a idade do sacrifício e ele já estava bem apegado a ela, ele deveria levá-la ao sacerdote. O sacerdote então iria examiná-la, veria que ela estava perfeita, de acordo com a exigência de Deus. Ele olhava para ela, ele colocava a mão sobre a cabeça dela e ele cortava a sua garganta. Era o que acontecia. Mas o que é que está acontecendo aqui, especificamente? Tudo o que eles precisavam fazer era olhar. Eles não precisavam tocar na serpente de bronze. Eles só precisariam olhar para ela. Eles deveriam olhar e, fazendo isso, olhando para aquele sinal providente de Deus, eles deveriam crer no que Deus estava mandando eles fazer para que eles não morressem. Eu não sei se você já parou para pensar sobre o drama dessa passagem aqui, mas veja, o Senhor estava enfatizando algo muito importante para o seu povo. Não teria nada a ver com o poder poupador, perdoador e salvador que qualquer ídolo poderia dar para eles, mas somente aquilo que Deus providenciou para eles seria suficiente para salvá-los da morte. E nesse caso, lembrem-se, qual a contribuição deles? Zero. Nenhum cordeiro, nenhuma reze, nada, zero. Tudo o que eles precisavam fazer era olhar para a serpente de bronze. Isso se tornou, irmãos, tão interessante que, após esse acontecimento, essa serpente ela foi guardada. Marquem aí, rapidamente, Números capítulo 21, e deem um salto comigo para o segundo livro dos Reis. Segundo livro dos Reis, 18. Se eu não estiver enganado, vai ser isso aí. É isso aqui, isso mesmo. Segundo Reis 18, durante o reinado de Ezequias, veja que interessante. A partir do verso 1, segundo Reis 18. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi seu pai. Removeu os altos, observe o verso 4 aí que é importante. Removeu os altos, quebrou as colunas e deitou abaixo o poste ídolo. Então, era um problema recorrente na vida do povo de Israel, a idolatria. Às vezes a gente fica assim, meio assustado, quando um crente, ele se afasta da igreja e de repente ele está envolvido com alguma religião pagã. Está praticando idolatria, e nós ficamos assim, muito abismados, mas como é que pode? Ele foi criado na igreja, e agora está fazendo essas coisas estranhas à fé. Nada diferente
do que o povo de Israel sempre foi tentado a fazer. Ezequias teve que reformar o culto, teve que quebrar um monte de ídolo que estava lá em Judá, deitar abaixo os falsos deuses, fazer em pedaços a serpente de bronze. Ela chegou até lá, o tempo dos reis, que Moisés fizera, porque até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamavam Neustã. Por alguma razão Moisés guardou para que fosse um símbolo para o povo daquele acontecimento histórico, mas nunca deveria ser usado para a idolatria. Interessante isso. Mas no momento em que o povo agora estava alternadamente entre reis tementes a Deus e reis impiedosos, a serpente de bronze nos dias de Ezequias era adorada e até um nome foi dado a ela, Neustã. Deus nunca proibiu a arte no meio cristão. Zwinglio, que foi um reformador extremamente radical, e ele foi contra todo tipo de arte, e até hoje os protestantes são acusados de terem acabado com a beleza das igrejas, a arte nas igrejas, e de fato hoje em dia, por conta da influência muito mais dos movimentos e das ideias mundanas, as igrejas protestantes estão ficando cada vez mais esquisitas. Os templos parecem clínicas, fóruns, hospitais, não parecem igrejas, eu sei disso, mas tudo começa bem antes. Deus nunca proibiu a arte. Você vai ter grandes artistas durante o período da Reforma Protestante, músicos, pintores, escultores. Ele nunca permitiu que nós fizéssemos imagens para adorá-lo. Ele nunca autorizou isso, porque nós devemos adorá-lo em espírito e em verdade. Ele não nos autoriza. O segundo mandamento é claro. Mas certamente a serpente de bronze ficou guardada na história para a lembrança do povo do que o pecado leva, juízo de Deus, mas que conduz à misericordiosa providência dele, ao arrependimento e à fé. Mas por que eu estou mostrando tudo isso para vocês? E voltem comigo, por favor, então, para Números, para a gente caminhar para o encerramento da mensagem desta noite. Tudo o que eles precisaram fazer foi olhar. Não é assim que nós cantamos um famoso hino? Olhai, somente olhai. Sim, olhai só para Jesus. Não é este, irmãos, então um ato essencial da fé salvadora? Nós, como crentes, devemos olhar somente para Cristo. Devemos desviar o olhar de nós mesmos, de nossas boas e más ações. Devemos olhar somente para Ele. De certo, esta é uma das razões porque Jesus apontaria esta passagem quando estivesse explicando o Evangelho a um homem chamado Nicodemos, doutor da lei. Você deve lembrar a passagem, uma famosa passagem em João capítulo 3, quando Jesus finalmente se refere ao que está falando a Nicodemos, antes de dizer o famoso versículo que todo cristão ama, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Antes de dizer isso, o que Jesus falou a Nicodemos? Vamos para João 3, por favor. Evangelho de João, capítulo de número 3. Verso 14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo que nele crê tenha a vida eterna. Em outras palavras, Jesus disse a Nicodemos, assim como o povo teve que olhar para aquela serpente de bronze, simplesmente confiar na palavra da promessa de Deus, de que se olhasse para a serpente seria salvo da morte, assim também devemos olhar para Cristo e Ele crucificado.
Matthew Henry comenta essa passagem e ele diz assim: a serpente de bronze era tanto um castigo quanto um remédio. Cristo crucificado é para os pecadores tanto a demonstração do juízo de Deus quanto o meio da salvação. Olhar é tudo o que se exige, olhar com fé. Mas é claro, irmãos, que há algo um pouco diferente no que vemos quando olhamos para Cristo. Lembrem-se, a serpente de bronze era uma figura do veículo de Deus para julgamento justo sobre os pecados de Israel. Mas a cruz de Cristo é uma figura do justo juízo de Deus sobre o pecado. Mas tem mais. Se fosse apenas uma figura do justo juízo de Deus sobre o pecado, como a serpente, quem estaria na cruz? Se fosse apenas uma figura do justo juízo de Deus, eu e você deveríamos estar naquela cruz. Por essa razão, nosso Senhor ressalta exatamente esse ponto e ele se identifica com a serpente de bronze. Ele contrasta o perecer com a vida eterna. Ele afirma que é Ele quem faz a diferença totalmente. Nenhum homem escapará da morte. Nenhum homem escapará do juízo eterno. Nenhum homem se salvará do veneno do pecado se não olhar para Jesus. Não chegamos a Cristo honestamente se presumirmos que Ele é uma passagem para o céu. Devemos vê-lo primeiro como o grande juiz, cuja sentença é a morte para todos os murmuradores e rebeldes, mas cuja graça para nós é vida eterna. As serpentes geralmente são símbolos do mal. E em certo sentido isso ainda é verdade aqui, irmãos. O que Paulo declara em 2 Coríntios 5, 21 faz sentido. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Todos os nossos pecados foram colocados sobre ele na cruz. Aquele que não tinha pecado, e ele fez expiação por todos eles. Seu propósito nisso, irmãos, é claramente declarado pelo apóstolo Paulo, para que nele, Jesus, fôssemos feitos justiça de Deus. O propósito da cruz, portanto, meus irmãos, permanece ainda hoje muito claro. Nós somos redimidos para representar e promover a justiça de Deus no mundo, mas isso jamais acontecerá se nós não formos salvos por Ele. Números 21, então, nos mostra o que o Senhor está ensinando ao povo. Ele é Deus e o povo precisa se decidir: Deus ou julgamento. Não há outras alternativas. A mesma verdade ainda permanece hoje. Como os ímpios olham para a cruz? Vocês já pararam para pensar sobre isso? O que eles fazem com a cruz? Em suas encenações, em suas paradas ou manifestações, em suas sátiras ou piadas, eles denigrem a cruz, eles ultrajam a cruz. Mas quando fazem isso, eles trazem para si mesmos juízo. Mas o que acontece quando um pecador, ele é pressionado até a cruz? Pelo seu sofrimento, pelas adversidades, e ele é levado ao verdadeiro arrependimento. Ele enxerga nesta cruz um Salvador. Pois não há salvação em nenhum outro, pois não há nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Eu concluo, irmãos, lembrando que o motivo por que Jesus aplicou Números 21 ao seu sacrifício na cruz, à sua morte na cruz, é para que nós não esquecêssemos que naquela cruz havia um substituto. Ele era o próprio Filho de Deus.
Ele estava ali sofrendo o justo juízo de Deus que eu merecia e que você merecia, porque em última análise a cruz não é apenas uma figura do justo juízo de Deus. O povo lembrava disso quando as serpentes abrasadoras picavam as pessoas. Quando olhavam para a serpente de bronze, imediatamente vinha isso. Ali é o símbolo claro, marcante do juízo de Deus pelo meu pecado. Cristo foi crucificado e nós devemos olhar para a cruz lembrando disso. Foi pelo meu pecado, foi pelo seu pecado. Mas também quando olhamos para aquela cruz, lembramos, é a única forma que Deus estabeleceu para que eu pudesse encontrar misericórdia. Quando os israelitas olhavam e lembravam que o Senhor colocou aquela serpente, porque eles se arrependeram e pediram que Moisés orasse por eles, eles eram salvos. Eles não morriam. É o que acontece com todo homem que agora olha para a cruz e ele só precisa olhar, ele não precisa fazer mais nada. E ele precisa crer na abundante misericórdia de Deus em prover para o homem pecador um substituto perfeito. O que é que você precisa fazer esta noite? Você precisa somente olhar. Se você olhar, você viverá. Olhe para Jesus, creia nele como seu Senhor e Salvador e viva eternamente. Amém. Vamos orar. Nosso Senhor e nosso Deus, agradecemos pela misericordiosa provisão que nos deste na cruz de Cristo. E pedimos ao Senhor que olhemos, quando virmos ali em nosso lugar, ali por nós, ali suportando o nosso justo julgamento, quando olharmos que vivamos. Pois prometeste na grandeza do teu amor pelo mundo, que ao enviar o teu Filho unigênito, todo aquele que nele crê, todo aquele que o olhar, quando ele for levantado, não perecerá, mas terá a vida eterna. Pai Santo, nós te louvamos esta noite e ainda louvaremos mais, ainda que por vezes não entendamos a imensidão do seu amor, a maneira como o Senhor nos fez obter vida a partir da morte do teu Filho amado. Mas é a verdade que o Senhor providenciou para nós e, portanto, nós cremos e te agradecemos por isso eternamente, em nome de Jesus. Amém.